Olá, bem-vindos ao Fala Crente! Este podcast é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Bom, como de costume, hoje é domingo. Vocês já sabem que eu sempre gravo de domingo, né? E eu estava aqui em oração, perguntando ao Senhor o que Ele queria para hoje. E eu estava fazendo meu devocional na parte da manhã, estudando sobre algo. E quando eu vim para o quarto para fazer a gravação, eu senti o Espírito Santo de Deus me fazendo uma pergunta. E eu quero compartilhar com vocês essa pergunta. Então, o podcast de hoje vai nos fazer refletir sobre esta pergunta, porque eu estou refletindo sobre ela e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, para que a gente possa receber o que Deus quer para nós e que a gente entenda o que o Senhor está nos dizendo hoje. Então, vamos orar? Obrigada, Senhor. Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero exaltar o teu nome, Jesus, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de adoração, digno de louvor. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E eu quero agradecer por mais um dia de vida. Obrigada porque nós estamos aqui mais uma vez vivos. Obrigada pelo teu Santo Espírito que vive conosco, que vive dentro de nós e está aqui para nos guiar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas mãos e o Senhor sempre faz o que é melhor para nós. Paizinho, muito obrigada. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por ser tão fiel e ser tão misericordioso. Obrigada por nos amar. Obrigada porque mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente comete erros ou peca e falhamos, o Senhor sempre nos ouve. Obrigada porque mesmo com a nossa natureza corrompida, o Senhor ainda nos ouve e nos ama. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz por nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, eu quero pedir que o teu Santo Espírito esteja conosco agora, nos guie neste áudio. Senhor, não se trata de mim, não é sobre a Rafaela, não se trata também de nenhuma pessoa que esteja ouvindo esse áudio, mas se trata do Senhor. Não é sobre nós, mas sobre ti. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós dizemos amém. Amém, amém. Bom, vamos direto para o assunto. A pergunta que eu escutei do Espírito Santo foi: você está pronta para receber aquilo que você vem orado? Hein? Você está pronta, Rafaela, para receber as bênçãos que o Senhor tem para sua vida? E eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês estão prontos para receber aquilo pelo qual você vem orando? Ou melhor, vocês estão prontos para receber as bênçãos de Deus nas suas vidas? Bom, assim que eu ouvi essa pergunta, eu pensei, nossa, eu não sei se eu estou pronta. Ou se eu ainda não estou, eu pensei, o que será que eu posso fazer para estar pronto? Então eu comecei a me lembrar da história de Davi e também de José e tudo que eles passaram. E é tão claro para mim que Deus nos trata no meio do processo. Porque imagine se José tivesse se tornado governador logo depois que ele teve aquele sonho. O que teria acontecido? Com certeza ele teria tratado seus irmãos mal, porque ele não tinha um bom relacionamento com os irmãos dele. E ele tinha um coração, digamos que mimado, porque o pai dele fazia tudo por ele e ele era tratado de uma forma diferente e até os seus irmãos percebiam isso. Então, os irmãos de José, eles tinham inveja dele. Mas nós também sabemos que José tinha um coração mimado, como eu disse. Ele não tinha um relacionamento bom com os irmãos, porque ele era o favorito e com certeza ele não iria tratar os irmãos da maneira que deveria. Então imagina se o sonho que Deus deu para José se cumprisse imediatamente, logo depois que ele teve o sonho. Imagina se fosse algo imediato. Eu tenho para mim que seria um desastre, que seria até uma maldição e não uma bênção. Então, o que dá para entender é que José, ele teve um processo. E naquele caminho que ele trilhou, ele precisou ser tratado por Deus. O seu caráter precisou ser moldado até que ele recebesse a bênção. Eu realmente creio nisso. E eu creio que Deus faz a mesma coisa conosco. É por isso que nós temos tantas histórias na Bíblia, tantos fatos, para que a gente possa compreender e aprender com elas. E imagina, vamos trazer um outro exemplo, Davi. Davi foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. E ele levou anos e anos para se tornar o rei.
do momento da unção até o momento que Davi sentou no trono, foram anos. Não foi de um dia para o outro. E por que isso? Eu te pergunto, por quê? Por que que no caso de Davi levou 14 anos para que ele se tornasse o rei de Israel? Bom, vamos lá comigo. Imagina se na metade do caminho ali do processo que Davi teve, quando ele foi perseguido por Saul, quando ele teve que viver fugindo o tempo inteiro. Imagina se nesse processo Davi tivesse matado Saul, porque a gente vê na Bíblia que ele teve a oportunidade de matar Saul. Bom, imagina você está tendo a oportunidade de matar aquele que te persegue, que te faz viver como um fugitivo, que te faz viver escondido. Imagina você ter a oportunidade de matar essa pessoa, acabar com todos os seus problemas, mas no caso, Davi não fez, mas imagina se ele tivesse feito no meio do processo. Ele não ia ter se tornado rei. E nós entendemos o quão difícil foi para Davi, porque quando a gente lê Salmos, a gente vê o sofrimento de Davi, a gente vê o quanto ele sofreu, mas a gente também consegue ver que o seu coração sempre esteve focado em Deus. Ele sempre esteve rendido a Deus. E mesmo assim, ele passou pelo processo. E assim também foi com José. José, embora ele fosse mimado, ele tinha o temor de Deus no seu coração. E esse temor e essa rendição a Deus é que encheram eles de força, para que realmente eles pudessem perseverar nesse processo até receber a bênção. E o ponto que eu quero destacar agora é que ninguém quer passar pelo processo, certo? Ninguém quer passar pelo processo antes de receber a bênção, antes de receber aquilo que você vem orando. Porque o processo, ele é difícil. Não importa qual seja. Não importa qual é o seu processo agora. Não importa o que você está esperando e no que você está sendo tratado. Não importa o que seja, nós sabemos que é um processo difícil. É muito difícil. Nós ficamos frustrados, nós ficamos cansados, exaustos, para ser bem honesto. E por quê? Por que Deus continua nos guiando nesses processos? Nós podemos ver com a história de José e de Davi que Deus estava moldando o coração deles. E a minha pergunta para você é: você está permitindo que Deus molde o teu coração e o teu caráter? Você está permitindo que o Espírito Santo de Deus o guie para a cura ou para o caminho que Deus realmente tem para você? E aí que eu repito a pergunta que eu fiz lá no início. Vocês estão prontos para receber a bênção que Deus tem para você? Você está pronto para receber aquilo que você vem pedindo em oração para Deus? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? E a gente sabe que existe o processo no meio dela. E a verdade é que, na maioria das vezes, nós só queremos sair do processo. E esse áudio está te encontrando hoje para te convidar, em vez de querer sair do processo o mais rápido possível, por que a gente não pergunta para Deus: Senhor, por que eu ainda estou aqui? Senhor, por que eu ainda estou nesse processo? Por que está demorando tanto? Porque parece que eu estou parada nesse processo. O que o Senhor, Pai, precisa moldar em mim para que eu possa receber aquilo que eu tanto espero? Que a gente sabe que Deus, ele é o nosso Pai. E é como um pai criando um filho. Às vezes, o meu filho, ele me pede algo que eu não vou dar para ele. Eu sei que ele vai se machucar com aquilo, não vai ser bom para ele. E Deus faz a mesma coisa conosco. Se pedimos a ele algo que ele sabe que não vai nos fazer bem, que isso vai afastar a gente dele, ele não vai te dar aquilo que você está esperando tanto, enquanto ele não mudar o seu coração sobre aquilo. Porque se a gente recebe e nosso coração não está tratado, nós vamos simplesmente deixar de ouvir o Senhor, deixar de obedecer a Ele. E muitas vezes nós pedimos coisas erradas para o Senhor. Coisas que vêm do nosso coração corrompido, da nossa natureza corrompida. Então nós precisamos sempre perguntar para o Senhor: Pai, eu estou pronta para receber? Porque se eu não estiver pronta, tudo bem, acontece. Mas eu preciso entrar num lugar de rendição, de humilhação, para perguntar para Deus o que eu posso fazer para que esse processo passe logo, para que esse processo acabe, entende? Então, é sobre deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar para a cura.
para nos orientar sobre o que realmente precisamos fazer. Às vezes nós sabemos o que precisamos mudar, mas simplesmente pensamos, Deus vai me ajudar com isso, porque eu sozinho não consigo. E a verdade é que, sim, nós não conseguimos sozinhos, mas você está tomando alguma atitude sobre isso? Você está em oração a respeito? Você está em rendição ao Senhor a respeito? Porque muitas vezes nós só sabemos que precisamos mudar, mas não tomamos nenhuma ação sobre aquilo. Não fazemos nada sobre aquilo. Ficamos simplesmente esperando um anjo chegar e mudar nossas vidas da noite para o dia. E não é assim que funciona. Muitas vezes o Senhor vai operar milagres na nossa vida e eu creio que Ele opera. Muitas vezes a gente não consegue tomar uma ação, uma iniciativa para mudar aquele cenário. Mas tem coisas que a gente consegue fazer algo, que a gente pode tomar uma iniciativa, a gente pode dar o primeiro passo, né? Exemplo, a gente sempre pensa, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro para poder ajudar as pessoas, para poder contribuir na igreja, para poder fazer isso e aquilo. Eu quero ter essas condições. Mas o que eu estou fazendo para ter esse dinheiro? Eu estou trabalhando em algo, ou eu só estou esperando o dinheiro cair, né, do céu, chegar até a minha porta? Ou estamos realmente ouvindo o que Deus tem para você, o que você pode fazer para que você realmente tenha isso? Você está perguntando ao Senhor, Pai, o que eu posso fazer para ter sucesso na minha vida, para eu conseguir ajudar essas pessoas, para eu conseguir contribuir mais na igreja, construir uma igreja para o Senhor? O que eu posso fazer? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o processo ele é doloroso, mas ele pode se tornar mais fácil se a gente deixar Jesus trabalhar em nós e através de nós. E hoje este convite é para você. E não só para você, para mim também, tá? É um chamado de Deus para nós prestarmos atenção no processo em que estamos agora, ao que nós estamos fazendo agora, o que nós estamos passando agora, o que Deus vem fazendo nas nossas vidas, no que a gente está esperando e como que está o nosso coração. Porque assim nós vamos poder deixar o Espírito Santo nos guiar para a gente receber essa bênção, receber isso que a gente está tanto esperando, seja uma cura, seja algo material e até transformação, né? Para que a gente seja transformado e transformado para melhor, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. Se o Espírito Santo de Deus estiver nos liderando nisso, nós sabemos que vai ser bem sucedido. Então não se trata só de esperar apenas naquilo que a gente deseja do nosso coração, e nem se focar nisso desesperadamente. Não, se trata de deixar Deus cuidar de nós, cuidar do nosso coração, para que Ele possa cumprir os planos dele nas nossas vidas. E nós vemos, voltando lá para Davi, nós vemos que Davi, ele se tornou rei. Ele cometeu erros, ele pecou, e todos nós não sabemos disso. Mas o coração de Davi sempre esteve no Senhor. Ele se arrependia dos seus pecados, ele pedia perdão, e ele não deixou, presta atenção, ele não deixou que a ambição de ser rei tomasse o trono do seu coração. Deus, ele continuou governando o coração de Davi. Então, o foco de Davi era Deus. Deus estava no coração dele. E eu sinto que é isso que Deus quer para nós. Ele não quer que vejamos apenas o que desejamos e o que ansiamos para receber, não. Porque se a gente fica com o coração focado nisso, quando a gente recebe, nós não lembramos mais de Deus. E ainda mais, tem pessoas que quando recebem algo de Deus, elas deixam que isso tome conta do coração delas. E ainda pior, existem pessoas que quando recebem algo de Deus, ficam felizes ali naquele momento, mas depois de 1 mês, 2 meses, elas começam a amaldiçoar aquilo. Sabe, um exemplo é que quantas mulheres pedem para ter um filho, né? Existem muitas mulheres que pedem para ter filho, mas depois quando elas engravidam, o processo da gravidez, que não é fácil, no meio deste processo, elas começam o quê? A reclamar ou até mesmo a amaldiçoar aquela bênção. Começam a dizer, nossa, mas é tão difícil. E escuta, não é sobre dizer que é difícil, não é sobre achar que é difícil, porque é difícil mesmo, mas é sobre reclamar de algo pelo qual você pediu, você orou pedindo. E aí, quando você recebe, você vai reclamar disso. Não faz nenhum sentido. Para mim, não faz nenhum sentido. Então, em vez da gente reclamar, nós precisamos
tentar ver o que tem de bom no meio desse processo. O que Deus está fazendo em mim através desse processo. E isso não é apenas pensamento positivo, não é sobre isso, mas é sobre pensar como Cristo pensaria. E Cristo não pensa em nada que seja mal, maligno ou ruim, não. Então, Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, porque eu ainda estou vivendo nesse processo, que eu ainda estou perdendo, parece que eu estou perdendo tempo nisso. O que eu tenho feito de errado? Ou será que eu estou fazendo algo que o Senhor não gosta? Será que eu estou fazendo algo que eu estou chateando o Espírito Santo que habita em mim e vê tudo? Senhor, por favor, me mostra. Senhor, me dá sabedoria, sabe? Sabedoria divina. Pede a sabedoria divina. Pede o discernimento para entender o que está acontecendo. O porquê que está demorando tanto. Porque, sabe, eu não sei você, mas eu, Rafaela, eu respeito o processo de Deus. Mas eu também tento analisar o que eu posso fazer no meio desse processo, sabe? Tornar esse processo, entre aspas, mais fácil. Não que vai se tornar fácil, porque sempre é doloroso, mas para que eu passe por esse processo assim o mais rápido possível, porque eu não quero viver nesse processo. Sabe? Vamos dar um exemplo. Eu sempre tive dificuldade com a submissão. Eu não fui criada para ser uma mulher submissa, literalmente. A ninguém e coisa alguma. A nada. Então eu tinha muita dificuldade em ser submissa. E quando eu casei, eu me dei conta disso, porque foi um desastre. Eu não queria fazer nada do que o meu marido dizia e eu não queria respeitá-lo. Então, eu só queria respeitar as minhas opiniões, o meu ponto de vista, e nós sabemos que não funciona assim dentro de um relacionamento. Existem dois caminhos e precisa ser respeitadas duas opiniões. Então, falando sobre a submissão dentro do casamento, a gente sabe que a submissão ela está ligada à submissão a Deus. Então, se eu tenho dificuldade em me submeter a alguém que eu vejo todos os dias, que eu tenho um relacionamento, que eu durmo com essa pessoa, como que eu vou me submeter a Jesus? Obedecer a Deus, que eu não vejo, não tem aquela imagem na minha frente. Como que eu vou me submeter a Deus se eu não consigo me submeter a ninguém ao meu redor? Como? E eu comecei, então, a estudar sobre essas coisas. Eu comecei a estudar sobre esse assunto. Eu pensava, cara, se eu estou fazendo algo de errado, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso entender, estudar o que eu estou fazendo de errado. Então, eu queria entender e saber por que era tão difícil para mim. E eu fui a fundo, estudei, e ao mesmo tempo eu pedia para Deus, Senhor, me mostra, Senhor, me traz exatamente aquilo que eu faço de errado e quando eu faço. Eu pedia, Espírito Santo, usa minha boca, fecha minha boca se precisar, para que eu não fale nada que não faça sentido. E Deus começou a me mostrar por que eu estava agindo daquela maneira e como que eu estava fazendo aquelas coisas. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. É sobre estar no processo e não estar de braços cruzados, esperando Deus resolver tudo e fazer tudo nas nossas vidas. Não, existem coisas, nós podemos sim fazer a nossa parte. E perguntar para Ele o que nós estamos fazendo de errado e o porquê que está demorando tanto. Eu sei, esse assunto é bem profundo e também não é fácil de ouvir. Eu estou até agora refletindo bastante sobre essa questão e meditando nela. E o motivo de eu estar trazendo isso para vocês hoje é que eu quero ver vocês vivendo a vontade de Deus. Eu quero ver vocês trilhando o caminho que Deus tem para vocês. Da mesma maneira que eu quero para mim, que eu quero para minha família, eu quero ver vocês vivendo a bênção, as bênçãos, em plural, que Deus tem para vocês. Então, eu sinto de orar novamente para pedir ao Senhor essa clareza. Vamos lá? Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, eu só quero te pedir, por favor, nos mostre, nos dê clareza, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que possamos ver o que está acontecendo no processo que nós estamos vivendo agora. Senhor, nos guie, porque eu quero me entregar ao Senhor, eu rendo a Ti os meus pensamentos, eu rendo a Ti as minhas emoções, as minhas ações, os meus desejos, porque eu quero me submeter ao Senhor, Pai. Tudo que tem em mim, eu quero submeter ao Senhor. Paizinho, por favor, me mostra tudo que eu não consigo ver. Me mostra o que eu preciso ver para este tempo, para este processo.
porque eu não consigo ver tudo, eu preciso do Senhor. Nós precisamos de Ti. Paizinho, nós precisamos da Sua orientação. Senhor, permaneça conosco, nos dê essa revelação do que precisamos fazer e quais ações nós devemos tomar para que possamos viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós todos dizemos amém. Bom, e é isso por hoje. Nós nos vemos na próxima, quando o Espírito Santo de Deus me guiar para gravar o próximo áudio. Que a paz do Senhor esteja presente às suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.